Quero saudá-los com a doce e graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus, que em nós habita, possa fazer com que nós nos sintamos unidos nele. De Deuteronômio capítulo 6, capítulo 8, versículo 6, eu extraio a palavra para esse encontro, nesse momento inicial, que diz assim: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Nós estamos abordando esse mês em curso, temor a Deus acima de tudo, tema desse bimestre da nossa igreja. Então esse versículo 6 do capítulo 8 do livro de Deuteronômio diz isso: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Qual é a incumbência de Israel? Eu quero hoje basicamente ler o texto bíblico para entendermos um pouco daquilo que Moisés está passando para o povo de Israel na reta final da sua participação como líder do povo. Ele está deixando o povo prestes a entrar na terra prometida, ele sabendo que ele não entraria. Deus já havia determinado isso, que ele chegaria perto, mas não entraria, como de fato não entrou. Então ele está dando as instruções finais ao povo de Israel, e esse capítulo 8 do livro de Deuteronômio é muito interessante para mostrar qual é a incumbência de Israel, ou para Israel, e que Moisés então passa a eles. Uma advertência referente à acomodação deles no novo território que eles vão passar a possuir, e uma advertência para que não se acomodem, acomodar no sentido de possuir a terra, mas não se acomodem no sentido de achar que depois de terem conquistado uma parte seria o suficiente. Diz assim o texto, a partir do versículo 1 desse capítulo: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Só um pouquinho aqui. Esse texto, que nós encontramos no capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 3, Jesus usou quando reagiu diante da proposta de Satanás. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Depois de ter passado 40 dias e 40 noites sem comer, o diabo vem com essa proposta tentadora. Se você é o Filho de Deus, então ordena que essas pedras se tornem pães para que você possa se alimentar. E Jesus cita esta passagem que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Moisés continua: as roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Esse é o texto de destaque hoje, o versículo 6 desse capítulo 8. Moisés prossegue: pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram
nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terá falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois de falar tudo isso, Moisés então relata como será a sua prosperidade material. Versículo 10 e seguintes. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído casas boas, de terem morado nelas, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por uma terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Esse é o texto de Deuteronômio capítulo 8. O destaque é o versículo 6, como já citamos. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e tendo dele temor. Tendo temor. Temor a Deus acima de tudo. Moisés dá essas últimas orientações, como já dissemos, ele está chegando na beira da terra a ser conquistada, mas ele não entraria. Deus já havia determinado isso. Mas ele alerta o povo: cuidado quando vocês tiverem bens materiais, de não se desviarem dos caminhos do Senhor. Esse é um alerta que serve para nós hoje. A qualquer momento do nosso dia, isso nos serve, para que estejamos sempre com os nossos olhos fixos e fitos naquele que nos resgatou e que pode nos dar a vida eterna, que já temos em Cristo Jesus. Precisamos continuar confiando nele e temendo a Deus acima de tudo. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos abençoe. Senhor nosso Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos. Nós queremos fazer jus ao nosso tema desse ano e desse bimestre principalmente. Temor a ti, Senhor, acima de tudo. Que o nosso coração seja sempre voltado para aquilo que a tua palavra nos orienta. Que nós possamos ser fiéis dispenseiros das maravilhas que tu tens nos concedido. E que sejamos testemunhas tuas, onde estivermos, em qualquer canto onde andarmos, e diante de qualquer pessoa com quem falarmos. E se não falarmos com ninguém, que o nosso procedimento possa falar mais alto do que as nossas palavras. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.